Vamos usar palavras claras para definir o evento que resultou na morte de um sujeito que fazia aniversário com festa tema PT, na morte dele e no ferimento grave aí do outro sujeito que invadiu sua festa. Não foi uma briga, não foi uma divergência por conta de polarização, foi um atentado terrorista bolsonarista. Foi isso que aconteceu. Um sujeito estava dando a sua festa de aniversário, tema, no caso era o PT, podia ser o que ele bem quisesse, a festa era dele. A festa foi invadida por um bolsonarista armado, era policial, estava armado, o aniversariante também era policial. O bolsonarista atirou na vítima. E o aniversariante, a vítima, para se defender, depois de ter levado inclusive mais de um tiro, defender a si e defender os outros ao redor, revidou com um tiro que pegou no agressor, que foi para o hospital, ainda parece que não morreu, parece que sobreviveu. Não foi uma briga, foi um agressor e uma vítima. Um assassino e uma vítima. Um assassino num atentado terrorista do bolsonarismo. E não é a primeira vez que acontece. A gente já viu alguns atos de terrorismo bolsonarista. Tanto mais leves, como o uso de bombas caseiras recentemente, mas que estão aparecendo cada vez mais e podem ter consequências graves, quanto mais graves. A gente viu PM atirando a esmo, repetindo o discurso bolsonarista. A gente viu PM fazendo refém no passado também, no ano passado, 2021, aqui em São Paulo. A gente viu jornal, prédio de jornal, sendo incendiado porque falava contra o presidente Bolsonaro. Não é à toa que aconteçam atos de terrorismo ligados ao bolsonarismo. Todo o discurso do Bolsonaro e de todos no seu entorno, dos seus influenciadores, dos seus líderes, é um discurso de incentivo à violência, sempre. Jamais é uma palavra de paz, de conciliação, pelo contrário, é o incentivo, muitas vezes, explícito à violência. Em primeiro lugar, ao armamento. Inclusive, as pessoas, a compra de armas no Brasil, assim, está estourando. Muitos para clubes de tiro, sei lá o que eles usam, formando milícias privadas em alguns casos, outros para alimentar crime organizado mesmo. Alguns também, muitas pessoas que estão comprando para se defender, aí ou mais de uma arma, não sei quantas a pessoa precisa para se defender, mas enfim. E insuflados por um discurso de violência, um discurso que está deixando cada vez mais gente mais fanatizada, mais cheia de ódio e mais incapaz de pensar. E armadas também. Eu fui no perfil desse assassino aí do domingo. Fui no perfil dele no Twitter. Rodei, voltei mais de um ano ali nas coisas, nos posts, nas respostas dele. Era só xingamento, provocações das mais imbecis para todo lado. Ah, não sei, alguém fala alguma coisa, um jornalista mais à esquerda, o teu, palavrão, é um monte de palavrão, um monte de... Mas sabe o que mais me impressionou? É que esse cara não é o único, não é, nossa, que realmente um cara maluco, passa os dias xingando. É a coisa mais comum das redes sociais, é você ver esse tipo de perfil. A pessoa que se dedica exclusivamente a xingar. E se diz cristã, e essa pessoa se diz cristã. Passa o dia ofendendo e xingando. E não é à toa que alguns desses, um pouco mais desequilibrados, vão às vias de fato, às vezes, como foi no caso desse. Tá? Os líderes do bolsonarismo sabem que eles não precisam comandar um ato. Vão lá, peguem arma e matem alguém. Embora o Bolsonaro já tenha revelado que seja o desejo dele, né? Que as pessoas pegassem armas, por exemplo, para reagir a governadores e prefeitos. Disse isso no início da pandemia na reunião com os ministros. Mas não precisa comandar. Basta criar esse discurso extremista, esse discurso fanatizante, esse discurso que enche de ódio, porque do outro lado são os comunistas, eles são perigosíssimos, eles querem te dominar, eles querem matar sua família, eles defendem pedofilia, não sei o que, não sei o que. Vai criando esse discurso. Para milhões de pessoas, é óbvio que os desequilibrados vão levar da teoria para a prática. E se eles puderem aumentar o número de desequilibrados, melhor ainda. Não acredita na imprensa, é tudo mentira o tempo inteiro, tá todo mundo te enganando, só na bolha do Bolsonaro é que a gente fala a verdade. É um discurso literalmente paranoico.
que o Bolsonaro reafirma o tempo inteiro e reforça, inclusive, na hora que devia botar uma nota de repúdio ao assassinato feito em nome dele, como foi o do domingo. Bolsonaro fez um postzinho ali, reafirma o que eu disse em 2018, repudio todo ato de violência. Até aí, perfeito. Se parasse por aí, tinha feito um mínimo, né? Não tinha feito o resto ainda, mas tinha feito o primeiro passo. Mas não. Ele disse que repudia o ato de violência porque a violência pertence à esquerda. Que a pessoa que faz isso deveria ir para a esquerda, porque a esquerda é que faz a violência, não sei o quê. Ou seja, alimentando o discurso extremista. É justamente o discurso que joga no outro lado o monopólio da violência que gera mais fanáticos e mais assassinos e mais terroristas. Tá? É só o Bolsonaro que faz isso no Brasil? Não, não é. Mas hoje em dia, o bolsonarismo é a principal força a fazer isso. Existe discurso extremista e de violência na esquerda? Existe, especialmente nas franjas mais radicais. Que venha da liderança, hoje em dia, vem do Bolsonaro repetidamente. É o discurso de pegar em armas para enfrentar os malvados. Bolsonaro reafirma isso sempre. Agora, isso não quer dizer que só ele faça errado também. E, na verdade, dada a situação que o país se encontra, o mais importante, na minha visão, é que outras lideranças adotem justamente a posição responsável, contrária, do repúdio franco à violência. Para que não escale, para que a gente não veja escalada de mais atos como esse. O que o Lula fez poucos dias atrás? Elogiou o ato do maninho do PT, que foi vereador em Diadema, que foi um ato que aconteceu em 2018, que chegou um empresário na frente do Instituto Lula, começou a xingar o Lula, daí uns defensores lá do Lula, inclusive esse ex-vereador, foram lá brigar com ele, empurraram ele na rua, ele bateu a cabeça num caminhão, podia ter morrido, não morreu, ficou internado uns dias, voltou para casa, ficou bem. Mas podia ter morrido. Foi uma agressão. Tudo bem, concordo plenamente. Essa agressão é um outro tipo de... Não é um atentado terrorista como foi o caso que comecei o vídeo aqui. Não é. É outra coisa. Mas é um ato de violência. Foi um ato de agressão física. O cara estava agredindo verbalmente, lá o tal do empresário foi lá xingar. Tava fazendo errado? Tava. Mas a partir do momento que você escalou para agressão física, você passou para um outro nível. Um nível criminoso. E que podia ter resultado numa morte. Tá? Podia ter resultado numa morte. Aquilo é indefensável. E ver o Lula dizendo que não, agradecendo o sujeito porque me defendeu. E daí que te defendeu? Tem defesa que é criminosa. Se alguém tá me xingando e você que é meu amigo vai lá dar um tiro na cabeça da pessoa, ok, você me defendeu. Mas você cometeu um crime. E se eu tiver um mínimo de decência, eu vou condenar esse ato. Lula não teve esse mínimo de decência. E não estou dizendo que petismo e bolsonarismo sejam iguais no apelo à violência. De jeito nenhum. O bolsonarismo estimula isso muito mais. Mas é justamente por isso que a oposição ao bolsonarismo não pode bobear, não pode dar margem a um discurso que, no fundo, justifica o bolsonarista. Porque ele vê o Lula falando isso, eu já falei, os casos são diferentes, mas esse outro caso do Lula também era injustificável. Vê o Lula falando isso e diz, tá vendo? Ele também, tá tudo igual. Não justifique o crime, não defenda, não elogie a agressão. É inaceitável ver um candidato defendendo isso, e o fato de fazê-lo já mostra como também não é digno, na minha visão, não é digno do voto do eleitor. Quem está defendendo um ato de uma agressão que poderia ter, inclusive, resultado num homicídio, não deveria merecer o nosso voto. E ajuda a insuflar um clima de violência que, em última análise, só é bom para um lado, para o bolsonarismo. Toda a estratégia, todo o ganho do bolsonarismo vem da produção do caos e da violência. Bolsonaro, repito, já disse com todas as letras que gostaria de ver resistência armada em nome dele. Ele quer criar caos para as eleições, quer fazer arruaça. Arruaceiros e terroristas já estão aparecendo para defender o seu lado. A gente viu nas bombas caseiras, bomba com fezes,
agora um atentado que matou um sujeito. Quem ganha com a violência e com o caos é o bolsonarismo. Eles estão armados, inclusive, para isso. Por isso a gente tem que fazer uma frente forte e firme contra isso, cujo mote é lei e ordem. É a força da lei que vai vencer os baderneiros, arruaceiros e terroristas. Quem estiver sonhando com guerra civil, fortalece esse governo criminoso que está aí. Fiquem atentos. E não adianta botar a camisetinha do Lula. Está fortalecendo. O Brasil tem instituições democráticas sólidas, mas elas dependem do comprometimento da população. E se o seu lado, o lado razoável, o lado sério, não tem esse comprometimento, o Brasil está perdido. E, caso você que esteja me assistindo também seja um apoiador do Bolsonaro, mas discorde da violência, é o que eu chamo de um bolsonarista moderado, tá? Porque a pessoa me critica, Joel, não existe bolsonarista moderado. Olha, é todo mundo que apoia o Bolsonaro, mas não quer golpe, não quer violência, acha errado atirar em alguém. Faça a sua parte. Condene isso publicamente, publicamente. Senão você será cúmplice, porque vai aumentar, vai piorar isso aí. Se você não quer isso, condene desde já. Se você for oposição ao Bolsonaro, óbvio. Se você é um apoiador, que eu chamo de moderado, também. Aposte nas urnas. O Brasil está num momento perigoso.